Olá pessoal, continuando aí com o tema de fontes de alimentação, agora eu vou apresentar uma nova configuração que é o retificador de onda completa. A gente tinha visto na última aula uma retificação que faz com que a senoide de entrada se transforme numa onda contínua na saída, ou seja, que não tem mudança de polaridade, mas que ela converte só o semiciclo positivo, o semiciclo negativo ele é cortado. E a gente vai estudar agora uma forma de fazer com que eu aproveite os dois semiciclos, né? Eu consiga refletir tanto o semiciclo positivo para a saída, quanto o negativo, eu passo ele para ser positivo aqui dentro da minha saída. Para eu poder fazer isso, eu tenho duas estratégias diferentes e a primeira estratégia eu estou explicando nesse vídeo. A primeira estratégia é a gente substituir o meu circuito de meia onda na saída, né? Por um circuito que agora tem dois diodos, tá? E por um transformador que a gente chama de transformador com CT, ou TEP central, ou tomada central, né? O que é esse transformador? Ele simplesmente é o mesmo transformador que eu tinha antes, só que agora eu pego um fio, né, e coloco ele ligado na metade do número de espiras do secundário, tá? Então eu vou ter um transformador com três terminais, né? Eu tenho o terminal 1, né, o terminal o 1 e o 2, que são dos dois extremos, e o TEP central, que seria o terminal 3 aqui. Então isso aqui é simples de fazer, né? É só uma questão de você comprar um transformador que está desse jeito. Quem faz o transformador é só colocar deixar esse TEP, né? Essa tomada central disponível. E aí a gente tem um transformador cujo secundário tem três fios, ao invés de ser dois fios só. E aí eu coloco nos terminais externos aqui, né, os dois de fora, né, eu vou colocar um diodo D1, outro diodo D2 e o TEP central eu vou ligar no terra, né? Como é que fica essa ligação aqui? O terra, na verdade, pessoal, né, se a gente for olhar na figura, a carga está ligada no terra. O terra é simplesmente, né, o meu ponto de referência para poder fazer as minhas medidas. Então, quando eu coloco esse símbolo aqui e coloco esse símbolo aqui também, isso quer dizer que esses dois pontos, eles são a minha referência e eles estão conectados entre si, tá? Então, é uma forma de eu representar que esse terminal está conectado nesse terminal. Eu poderia desenhar assim, já de uma vez, mas fica mais limpo, né? A gente desenhar com essa simbologia do terra, além do que todas as medidas que eu for fazer, eu vou estar referenciando este ponto. Então, se eu pegar um multímetro, vou imaginar que eu queira medir a tensão em cima da minha carga. Então, a carga está aqui, eu quero fazer uma medida de tensão. Eu vou colocar um multímetro, né, ponta de prova positiva aqui, um voltímetro, desculpa, ponta de prova positiva ali em cima, e a ponta de prova, aonde que é? Aqui, porque essa é a minha referência. Então, toda vez que eu tenho um terra no circuito e eu precisar fazer uma medida, né, em relação a ele, né, eu vou colocar a ponta de prova do multímetro ligado nele e a outra ponta de prova em cima do componente que eu quero fazer a medida ou no ponto do circuito em que eu quero ter essa medição, tá? Então, tendo como base que a minha referência agora de tensão é este ponto aqui, tudo que tiver, né, toda a queda de tensão em cima desse resistor que tiver sinal positivo, vai aparecer no meu multímetro como um valor positivo a ser medido e negativo se acontecer dessa forma. A gente vai ver que não vai acontecer, mas esse que é o tipo de medição que a gente vai fazer. Muito bem, então como é que funciona o meu retificador de onda completa com center tap? Deixa eu tirar o multímetro daqui para a gente poder limpar um pouquinho a figura e começar a análise, né? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: o meu transformador, a gente viu que essas duas bolinhas, né, indicam que são pontos de mesma fase. Quando eu coloco essas duas bolinhas em relação ao secundário, quer dizer que se eu pegar o secundário inteiro, né, daqui até aqui, eu tenho
a mesma relação de espiras que eu tinha anteriormente. Então, aqui a minha tensão de primário é essa aqui, e a tensão de secundário seria essa tensão toda aqui, tá? Então, a relação de espiras vai me dar a relação entre V1 e V2 total, né, entre os dois extremos aqui. Como eu peguei a metade do caminho aqui das espiras, quer dizer que daqui até aqui eu vou ter a tensão do secundário dividida por 2 e daqui para cá a tensão do secundário dividida por 2, de maneira que se eu somar as duas vai dar a tensão do secundário, né? Se eu adicionar essa tensão nessa, eu vou ter entre os dois extremos, se eu colocar um multímetro entre os dois extremos, eu vou medir a tensão no secundário, tá? Então isso aqui é importante de saber, que aquela relação de espiras N1 por N2 vai dar V2 entre os dois extremos, tá? E a gente vai ver que a tensão que a gente vai aproveitar não é a tensão entre os dois extremos, é a tensão entre um extremo e a minha tomada central. Então, voltando aqui, deixa eu apagar um pouquinho para não ficar muita informação junta. Tá? Então, a gente já sabe, né, que a tensão de um dos terminais do meu transformador no secundário para a tomada central vai ser a metade da tensão entre os dois terminais. E uma coisa importante também, em termos de forma de onda, de fase de forma de onda, eu quero que vocês me acompanhem aqui, tá? Deixa eu tirar um pouco desse vermelho aqui para a gente poder analisar em termos de formato. Então, ó, eu tenho aqui uma senoide no primário. Aqui o transformador que está sendo enrolado como pontos de mesma fase, quer dizer que eu vou ter uma senoide no secundário se eu medir entre os dois extremos. Estou medindo daqui para cá. Tá? Se eu colocar um osciloscópio entre esses dois extremos aqui, eu vou medir aquela senoide que vai ter a mesma fase do meu sinal de entrada. Muito bem. Se eu medir agora, se eu tirar esse osciloscópio, eu desconectar o terminal de baixo dele. Tá? Então, estou desconectando esse terminal aqui. E conectar agora no centro do meu transformador, qual a forma de onda que eu vou medir nele? Vou medir também uma senoide na mesma fase, né? Se eu colocar aqui positivo, né? Ponta de prova positiva aqui e negativa aqui, do jeito que estava antes, eu vou medir uma senoide na mesma fase, só que com metade da amplitude, que vai ser V2 sobre 2, tá? E agora se eu fizer... porque o terra é a minha referência, né? Se eu mantiver a minha conexão no terra do meu osciloscópio e eu colocar outra ponta de prova, tá? A ponta de prova positiva, aqui embaixo, agora para fazer a minha medição, olha que interessante, né? Eu estou fazendo uma medição agora do outro extremo em relação ao terra. Se a gente for olhar a forma de onda ela vai ter uma inversão de fase, porque a minha referência mudou, né? A minha referência de medição mudou. Então, eu vou desenhar aqui dentro do osciloscópio, o que eu mediria? Eu mediria uma forma de onda assim. Então, do ponto de vista em relação ao terra, se eu colocar, né? Se eu tivesse um osciloscópio, né? E fizesse essa experiência, eu mantivesse a ponta de prova do terra dele no center tap aqui, e eu variasse a ponta de prova positiva para cima e para baixo, eu iria medir formas de onda com fases invertidas. Aqui em cima eu teria uma forma de onda na mesma fase do sinal de entrada, e aqui embaixo eu teria com uma fase invertida do sinal de entrada, tá? Por conta que eu mudei a referência. E, do ponto de vista de amplitude, se eu estivesse pegando como referência a metade aqui, né, a minha tomada central, metade do enrolamento, esta amplitude aqui seria a amplitude do secundário dividido por 2 e embaixo a mesma coisa também, amplitude do secundário dividido por 2, né? O valor de pico do secundário dividido por 2. Então, a gente tem as mesmas divisões em termos de amplitude, só que a forma de eu medir como a minha referência é o ponto central,
ela inverte as fases dessa forma de onda. Isso é muito importante a gente entender, porque se você não entender isso, você não entende o funcionamento desse retificador, tá? Então, dito isso, né, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assista de novo, depois anote a sua dúvida caso ela persista, tá? Então, o que é que a gente vê é justamente isso. Então, é o que a figura está retratando, né? Eu tenho um sinal senoidal aplicado na minha entrada e na parte superior do meu TEP, ó, aqui está o meu sinal senoidal aplicado. Na parte superior do meu TEP ele está em fase, né? É uma amplitude menor, mas está em fase. E na parte inferior do meu TEP ele está defasado de 180 graus, sempre lembrando quem que é a referência, é o meu centro aqui, tá? Se eu tiver esse raciocínio, como é que fica a minha forma de onda? Então a gente vai ter que analisar semiciclo por semiciclo, tá? Então aqui está um desenho mais simplificado. Se eu analisar, né, o semiciclo positivo do meu sinal de entrada, tá, então eu estou com o meu sinal de entrada aqui no primário, positivo e negativo, e aí ele aparece no secundário. Então ele aparece aqui o semiciclo positivo e ao mesmo tempo ele aparece o semiciclo negativo aqui embaixo. Quando aparece o semiciclo positivo em relação ao terra, né, se eu medir em relação ao terra, quer dizer que essa tensão está mais positiva do que essa. E se eu estiver medindo em relação ao terra, quer dizer que essa tensão está mais negativa do que esta. Então, ó, se eu fizer uma medição daqui para cá, eu tenho uma tensão positiva. Se eu fizer uma medição daqui para cá, eu tenho uma tensão negativa. Essa tensão positiva vai polarizar esse diodo diretamente, vai fazer com que ele conduza. E essa tensão negativa vai polarizar esse diodo reversamente. Então, é como se o meu circuito não tivesse essa parte de baixo, que é exatamente isso que está indicado aqui. Tá? Então, é como se o meu secundário, né, só existisse a parte relativa ao D1. E o que eu tenho aqui em D1? Bom, no semiciclo positivo, né, que foi o que aconteceu, né, foi o que fez com que o D1 conduzisse, eu tenho essa polaridade positivo em cima, negativo embaixo. Se eu estou considerando o diodo ideal, esse positivo ele passa para a minha carga, né? O negativo está ligado no terra, ou seja, está conectado aqui. Portanto, eu tenho uma tensão na minha carga positiva. E não só positiva, mas enquanto eu tiver o semiciclo positivo, ele vai reproduzir exatamente essa tensão. Tá? No semiciclo negativo do meu sinal, já dá para perceber, né, que o diodo, esse diodo de cima não vai conduzir. Já já a gente vê o que acontece com o de baixo. E ele não conduzindo, eu tenho uma tensão zero. Então, do ponto de vista deste diodo de cima, ele conduz só no semiciclo positivo. Tá? Se eu tiver o semiciclo negativo, no semiciclo negativo eu tenho, então ó, eu estou aqui a minha tensão de entrada. Eu já analisei o semiciclo positivo, o diodo D1 funcionou. Agora eu estou analisando o semiciclo negativo. Tá? No semiciclo negativo eu tenho a situação invertida. Por quê? Eu tenho positivo nesse pedaço do enrolamento, né? Daqui para cá. E eu tenho uma tensão negativa em relação ao terra na parte de cima. Quer dizer que D1 vai cortar e quem vai conduzir vai ser D2. E o circuito equivalente que eu tenho é o circuito de baixo. Tá? Esse circuito de baixo aqui vai fazer com que, como eu tenho positivo aqui no anodo, esse diodo conduziu, esse positivo vai ser levado para a minha carga. E, como ela está ligada no terra aqui, se eu pegar a tensão daqui para cá, mesmo eu estando no semiciclo, né, aqui ó, do ponto de vista do meu sinal de entrada, né, aqui em cima eu estou no semiciclo negativo, só que aqui embaixo eu estou no semiciclo positivo. Então, este semiciclo positivo vai passar para a minha carga, embora, né, o meu sinal de entrada, se eu olhar ele em fase, ele esteja no semiciclo negativo. Então, esse semiciclo negativo, ele vai da entrada, vai se transformar na minha carga, ela vai enxergar como semiciclo positivo, porque só tem uma polaridade. Vai circular corrente nesse sentido, portanto, a minha carga vai experimentar uma tensão positiva nessa segunda metade aqui do ciclo. Tá?
Se eu juntar os dois, né? Então o que eu teria? O D1 ele vai ser responsável pelo semiciclo positivo na minha carga, o D2 também pelo semiciclo positivo, mas relativo ao semiciclo negativo da minha entrada. Então é como se o meu diodo D2 ele conseguisse fazer com que o semiciclo negativo se transformasse em positivo, do ponto de vista da minha carga. E eu consigo ter agora uma fonte de corrente contínua, né, um sinal contínuo, sem inversão, né, sem inversão de sinal. Então sempre eu vou ter semiciclo positivo. Eu aproveito tanto o semiciclo positivo do sinal de entrada quanto o semiciclo negativo, e aí a minha carga ela começa a ter uma eficiência maior no aproveitamento dessa energia. Tá? E é por isso que eu chamo isso de onda completa. Onda completa quer dizer que ele aproveita completamente o sinal alternado que está sendo aplicado na minha entrada. Ele retifica ele completamente. Ele não zera uma parte, né? Ele consegue fazer esse funcionamento durante todo o ciclo do sinal de entrada. Muito bem. Então agora a minha forma de onda de saída mudou, né? Antes ela cortava, né? No semiciclo negativo de entrada eu tinha um corte, agora eu tenho outro semiciclo positivo na minha carga. E é isso que caracteriza, né, o retificador de onda completa. Do ponto de vista de fórmula, o que muda? Bom, em termos de entrada não muda nada, né, porque eu continuo tendo aqui V1 RMS, né, eu continuo tendo V2 daqui para cá também do mesmo jeito, com a relação V1 por V2 igual a N1 por N2. A diferença que vai acontecer é que agora a minha tensão de entrada para o retificador é a porção superior aqui do meu transformador, né? do meu TEP. Então, do ponto de vista de entrada, o valor RMS continua sendo o valor de pico da minha senoide dividido por 2. Tá? O valor médio da saída agora, eu estou aqui no meu Vout. Né? Como é que eu calculo o valor médio? Ora, a forma de onda é uma forma de onda completa aqui. Como ela tem uma onda completa, vocês podem imaginar, quando ela era meia onda, eu tinha um determinado valor médio. Né? No onda completa, como agora eu tenho 2 ciclos no lugar de um, né, no mesmo tempo que eu teria um, vai dobrar esse valor médio. Então, se eu fizer a integral aqui, né, repetir aquela integral, que era uma integral para poder calcular o valor médio, que era de 0 a t, né, da função seno e tal, enfim. Agora, como eu tenho 2 ciclos, eu vou fazer uma integral agora de 0 a t sobre 2 e eu vou ver que esse valor médio ele vai dobrar e ele vai valer 2 vezes o valor de pico do meu sinal de entrada dividido por π. Quem é o meu sinal de entrada? Este carinha aqui. Tá? Isso aqui é importante. Não é o V2 grandão. Tá? Seria esse Vin, que é metade do meu enrolamento do secundário. Então, esse 2 aqui, é porque agora eu tenho 2 semiciclos, né? Então dobrou o valor médio. Se a gente usar a aproximação, aí é só, ao invés de colocar aqui 2 vezes Vp dividido por 2, vai ser Vin menos 0,7, né? 2 vezes Vin menos 0,7 dividido por π. Então, ficaria 0,7 volts aqui, tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. Então, eu teria de tirar este valor na hora de fazer os meus cálculos. Tá? Simplesmente isso. E a frequência de saída, agora ela fica sendo o dobro da frequência de entrada. Então, se aqui, nesse mesmo tempo aqui, né, a repetição, o período de repetição do sinal de entrada é Tzão, agora o meu sinal de saída está repetindo em T sobre 2, portanto, tem o dobro da frequência na minha saída, né? Dá para a gente ver tranquilamente, né? Porque aqui a onda repetiu, vamos imaginar que fossem 16,6 milissegundos e aqui ela está repetindo a cada 8,3 milissegundos, portanto a frequência dobrou. O retificador de meia onda, o retificador de onda completa traz essa característica também. Então vamos fazer um exemplo também para poder ter uma noção, né? Mesma coisa, agora estou pegando um transformador de 10 para 1, né, com 2 diodos aqui, com center tap, tal, ou seja, uma configuração de
onda completa com CT. Estou aplicando 127 volts RMS na minha entrada. E aí eu quero saber o que eu tenho aqui na minha saída, em termos de valor médio, forma de onda, essas coisas. Então, primeira coisa, vamos desenhar as formas de onda, tá? Forma de onda de entrada, uma senoide também com amplitude 179,6, a gente já viu, né? Então, eu estou olhando aqui no primário, tá? Isso aqui é V1. V1 é daqui para cá. No secundário, que é o V2, que vai ser ele inteiro, tá? Secundário inteiro. É só eu pegar 179,6, né? Relação de espera 10:1, dividido por 10, daria 17,96. Estou aproximando aqui por 18. Tenho a mesma, né? Os pontos de mesma fase, então, do ponto de vista de secundário, se eu pegar ele inteirinho, ele vai ter a mesma forma de onda, só que 10 vezes menor. Então, 18 e menos 18 aqui. Como é 60 Hz, né? Período 16,6 milissegundos e seus submúltiplos aqui. Bom, tensão na saída. Tensão na saída, forma de onda na saída é uma onda completa, então a gente já desenha a onda. E qual é a amplitude dela? Tá? Se a gente considerar a queda de tensão de 0,7 no diodo, né, em cada um deles, vai acontecer o seguinte. Primeiro a gente tem que entender que se não tivesse o diodo, né, o meu valor de pico do secundário é 18, daqui para cá, ele teria um valor de pico daqui para cá, que é o valor de entrada do meu retificador, de 9. Menos 0,7 daria 8,3. Portanto, no semiciclo positivo teria 8,3 e no semiciclo negativo a mesma coisa, né? Se repetiria. Então, esse seria o valor da amplitude da minha onda completa na carga. E a minha corrente na carga? Ora, é só dividir pelo valor do resistor, que aqui está simples, né? 1K, então se eu pegar 8,3 volts dividido por 1K, vai dar 8,3 miliamperes. Então, traduzindo isso aqui mais em equações, né? O valor de pico do secundário, o secundário é tudo, né? Seria o valor de pico do primário dividido por 10, então daria 179,6 dividido por 10, 17,96, aproximadamente 18 volts. Valor de pico na carga, que seria aqui, né? Daqui para cá. Qual seria esse valor de pico? Ora, é o valor de pico num pedaço aqui menos 0,7, né? Então, é o valor de pico do secundário todo dividido por 2 menos 0,7. 18 por 2 dá 9, menos 0,7, 8,3. E valor médio na carga? Bom, o valor médio na carga é 2 vezes o valor de pico na carga dividido por π. Eu acabei de calcular o valor de pico na carga aqui, que é 8,3. Então, 2 vezes 8,3 dividido por π daria 5,3 volts. Então, eu teria aqui um valor, por ser onda completa, um valor médio 2 vezes maior do que se fosse só o resistor de meia onda, o retificador de meia onda, tá? Corrente na carga, corrente média, é simplesmente pegar o valor médio da tensão na carga dividido por 1000, que é o valor do resistor, que daria 5,3 miliamperes. Simples assim. Esses valores médios que eu desenhei aqui não são formas de onda, né? Isso aqui são as medidas que eu iria obter na hora que eu colocasse um multímetro, por exemplo. Se eu colocasse aqui um voltímetro para medir a tensão DC, né, na minha saída, na escala de tensão contínua, seriam esses os valores. Eu mediria 5,3 volts, seria o meu VDC, né, o meu valor em corrente contínua aqui. Muito bem, pessoal, o que está faltando aqui é só saber se esse diodo ele está adequado para o funcionamento nesse circuito aqui. Qual o diodo que a gente está utilizando? É um N4001, então preciso ir no manual dele, aqui está o manual do N4001, e verificar basicamente dois parâmetros, né? Qual que é a tensão de pico reversa repetitiva máxima que esse diodo suporta e a corrente máxima direta, né, nele, em média, que ele suporta. Se a gente olhar então para o 1N4001, a gente vai ver que a tensão de pico reversa máxima dele é de 50 volts. Então, se a gente retornar aqui no circuito, a gente vai ver o seguinte. Qual que é
quando ele está polarizado reversamente, qual é a tensão máxima que ele estaria sujeito? Então vamos dar uma olhada aqui. Quando ele está polarizado reversamente, então ele está cortado e, portanto, esse outro aqui está conduzindo. Então, se esse cara está conduzindo, quer dizer que, se a gente pegar a primeira aproximação, ele está pegando esse terminal do transformador e levando até aqui, né? Então, quando ele está cortado, o D1 ele experimenta a tensão total do meu secundário, não é a tensão só do center tap, tá? Ele tem que experimentar essa tensão total. Essa tensão no sentido reverso, máxima que ele precisa aguentar, então, é o meu V2 de pico máximo, né? Que seria menos 18 volts aqui. Ele estaria suportando 18 volts reversamente. Como ele consegue suportar um N4001 até 50 volts, então, do ponto de vista de tensão, o funcionamento dele está ok, né? Ele vai conseguir suportar essa tensão reversa repetitiva, né? O outro diodo é a mesma coisa, a mesma análise, portanto, não tem mudança. Então, do ponto de vista de tensão, ele suporta. E do ponto de vista de corrente? Do ponto de vista de corrente, a corrente média na carga que a gente tem é de 5,3 mA. Como ele conduz num semiciclo, o D2 corta nesse semiciclo e depois inverte, o D2 conduz num semiciclo e o D1 corta, quer dizer que cada um deles conduz só em metade desse semiciclo, né? Então, essa corrente de saída aqui, nesse semiciclo, é correspondente a D1 e nesse semiciclo é correspondente à condução de D2. Pelo fato de cada um estar conduzindo só em um semiciclo, quer dizer que a corrente média em cada um desses diodos é a metade da corrente média na carga. Portanto, ele teria uma corrente média, teria que suportar, né, nesse circuito, uma corrente média de 2,65 mA. Como aqui no manual diz que ele suporta 1 A, está mais do que adequado para funcionar nesse circuito, tá? Então, esse era o último item, né? O N4001, ele tanto faz, né? Se a gente olhar do ponto de vista de tensão quanto de corrente, e se a gente multiplicar um pelo outro de potência, ele satisfaz todos os parâmetros máximos de manual. É assim que a gente vê se um diodo está adequado ou não, tá? E com isso a gente finaliza esse exercício, a parte de retificadores de onda completa com CT, e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês uma outra estratégia para a gente conseguir gerar onda completa, só que sem precisar utilizar um transformador especial com CT. Tá bom? Então, é isso, até a próxima.